Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo aí galera, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da mídia reagindo aí ao Flamengo que vai enfrentar o Chelsea e vai falar um pouquinho sobre esse time do Flamengo aí, escalação e tudo mais nesse vídeo aí, né? Vamos ver o que a imprensa vai dizer, né? E também desfalques para esse jogo, né? Visto que De La Cruz ainda não está disponível, a Arrascaeta estava se poupando aí nos treinos e vamos ver se ele vai para jogo ou não. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. O do Flamengo segue a preparação para encarar o Chelsea com dois importantes desfalques no treino. Vamos ver. Na saída para o treino, o carinho da torcida rubro-negra que aguardava a equipe na porta do hotel. Na atividade que acabou atrasando pela previsão de uma tempestade de raios, chamou a atenção as ausências de Arrascaeta e Luiz Araújo. Segundo a comunicação do clube, a dupla realizou um trabalho de controle de carga após o desgaste na vitória por 2-0 sobre o Esperance, na estreia do Mundial. Mesmo com a informação de que estava tudo bem, uma foto preocupou a torcida. Durante a atividade, Arrascaeta publicou uma imagem que aparece com gelo no joelho. Na semana passada, o uruguaio ficou de fora da primeira atividade, mas participou das demais e jogou normalmente na estreia. Alex Sandro, que também fez um controle de carga na semana passada e foi desfalque na primeira partida, treinou normalmente. A estreia com vitória diante do Esperance rendeu elogios ao técnico Felipe Luís. O jornal espanhol AS destacou a intensidade do Flamengo e que Felipe Luís sonha grande. Um belo cartão de visitas para o Chelsea, próximo adversário do rubro-negro. Para esse confronto, a expectativa da FIFA é de que mais de 50 mil pessoas acompanhem a partida. Chelsea e Flamengo se enfrentam na sexta-feira, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília. Como diz a música, essa é mais uma oportunidade que a torcida espera para colocar os ingleses na roda. Vene, em primeiro lugar, o torcedor tem motivo para ficar preocupado com a Arrascaeta, pode ser desfalque, é preocupação, tá tudo bem? Flavinho, o torcedor do Chelsea tem motivo pra ficar preocupado. Aí sim, garoto. Ué, tô falando alguma mentira? Ninguém falei que se preocupa. Ué, Eu sou São rico, eles. eu sou um cara alegre, o entendeu? Chelsea tá dando a falta de sorte de encarar o prime do Arrascaeta. Então o torcedor do Chelsea tem motivos pra ficar preocupado. Brincadeiras à parte, bom VT que a gente pôde ver do Daniel. Sim, ele teve um... o que ele fez é normal, todo jogador faz, colocar gelo, fazer tratamento. Isso é normal, inclusive após os jogos. Quando o jogador é substituído, já bota logo o gelo. E a gente sabe que o Arrascaeta é um jogador que, fisicamente falando, em alguns momentos preocupa sim, como preocupou já em outras temporadas. Só que nesse momento ele está vivendo, de 2019 para cá, talvez seja o auge dele de fato, do Arrascaeta. Então, eu acho que o torcedor rubro-negro não tem motivos para ficar preocupado. Inclusive, pela primeira vez no ano, o Felipe Luís tem todos os jogadores à disposição. Ninguém está no departamento médico no atual momento. O De La Cruz hoje treinou normal também, ou seja, deve ficar à disposição. Então o Felipe Luís tem bons motivos aí para preparar o Flamengo da melhor maneira possível na cabeça dele, no entendimento dele. Por que eu estou falando isso? Porque se vier uma escalação que o torcedor não gosta, torcedor, entenda, o Felipe Luís ele quer o melhor para o Flamengo e para ele também. Se ele montar uma equipe que ele pensa que é o melhor para encarar o Chelsea, o torcedor precisa confiar no técnico, que é um técnico que já mostrou que é extremamente estudioso. E eu não tenho dúvidas que ao lado das pessoas que ele tem ao redor dele, ele estudou demais o Chelsea. Então, e nem acho que vai mudar tanto a postura do Flamengo assim. Óbvio, pode ser um Flamengo menos intenso, menos agressivo, estudando mais o adversário em campo. Mas eu não acredito num Flamengo totalmente defensivo para pegar esse Chelsea. Tem aí algumas dúvidas, por exemplo, será que ele vai começar com Wesley ou com Varela na lateral direita? Porque a gente pode ver na estreia que ele começou com Varela. Nas duas laterais, aí o Alexandre volta. E ele até explicou que ele começou com Varela por conta do Ayrton Lucas, que é um jogador mais ofensivo, como a gente já havia imaginado. Agora, ele tem o Alexandre de volta. Se ele começar com o Alexandre, ele vai começar com Varela ou com Wesley? Fica essa dúvida. Eu tenho certeza que ele está estudando o Chelsea para poder tomar a melhor decisão possível. Pedrosa mudaria o time do Flamengo? Aquele time da estreia para esse jogo contra o Chelsea. O que você mudaria? Eu não colocaria o Pedro.
Isso também. Justamente porque, assim, primeiro, Felipe Luiz já jogou no Chelsea. Ele é um cara que conhece o futebol inglês, conhece o clube também. E eu não tenho dúvida que em parâmetro de nível tático, de entendimento, de saber como um clube europeu joga, ele sabe muito mais do que todos nós. Então, isso que o Vene falou, para mim, é essencial. O torcedor, ele está acostumado a opinar Flamengo e Juventude, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Botafogo, que são adversários que o torcedor assiste o tempo inteiro. Sabe a realidade de um time, sabe quando o Flamengo tem a responsabilidade de vencer ou não. O Flamengo amanhã, gente, não tem responsabilidade de vencer. O Flamengo tem responsabilidade de fazer um bom jogo, um jogo digno. O resultado é parte do que vai acontecer dentro da partida. Então, eu concordo com o Veneno no sentido de tem que apoiar o que o Felipe Luiz vai fazer, porque ele sabe exatamente o que o Chelsea joga de futebol e não é pouco. As pessoas talvez podem ter se baseado pelo primeiro jogo do Chelsea, que o Chelsea jogou em ritmo de treino mesmo, pré-temporada, devagarzinho, poupou o Enzo Fernandes, poupou outros jogadores. Nessa partida, ainda mais com o sinal de alerta que os não europeus ligaram para os europeus, eu acho que a gente vai ver uma intensidade maior. E assim como eu falei hoje sobre o Botafogo e PSG, o Flamengo pode se beneficiar do calor novamente. Porque o Chelsea é uma equipe londrina. E o jogo é 11 da manhã? Exatamente. É mais ou menos nesse horário aí. A previsão é de 32 graus. Então, olha, assim, a gente está falando aqui de um jogo que vai ter uma alta intensidade de calor também. Então, cara, o plano de jogo, você me perguntou, você mexeria no time? Mexeria. O Flamengo não pode se dar o luxo de ter um jogador que não joga sem bola. E eu não estou criticando o Pedro abertamente. Colocaria quem no lugar do Pedro? O Plata. O Plata também. Jogador que, inclusive, joga na seleção equatoriana, que enfrenta grandes equipes também dentro do futebol sul-americano, nas eliminatórias, e tem um papel tático mais interessante do que o Pedro. Não é que ele seja melhor ou pior, é plano de jogo para essa partida. O Flamengo não pode ter nenhum jogador nem sequer pensando em não correr, nem sequer pensando em não preencher espaço, porque senão o Chelsea vai punir. Ô, Vene, então você acredita... Duas perguntas aqui pro Vene. Uma, você acha que então muda as duas laterais, iria com Wesley e Alexandro, e a situação do Varela para renovar contrato? Bom, se eu fosse treinador, obviamente pensando no plano de jogo, eu começaria com Varela, não começaria com Wesley. Porque eu ia estar mais preocupado também em me defender nesse determinado momento. E Alexandro também. E Alexandro também. Os dois laterais, na teoria, mais defensivos. E o Alexandro, ele está acostumado a jogar esse tipo de futebol, essa qualidade, encarar um adversário como é o Chelsea. A bola que eu quero levantar é o seguinte, independentemente do que aconteça, não será zebra. Eu não vejo zebra o Flamengo ganhar do Chelsea. E assim, não falo porque eu boto o Flamengo no mesmo nível do Chelsea. É levando em consideração todo o cenário, todo o contexto da partida. O calor que a gente vem falando a semana inteira. A forma como os times europeus estão tratando a competição. Porque eles não estão dando o devido valor. Muitos queriam estar até de férias já. A gente está dando um valor absurdo e que bom que seja assim, porque nós vamos valorizar essa competição. Então, o Flamengo chega num bom momento também. Tem um treinador que conhece muito futebol europeu. Tem o Jorginho no time. Inclusive, tem a lei do ex que pode entrar em cena. Verdade. Não seria nenhum absurdo. Ex-player law. Não, é sério. Ele deu até uma entrevista coletiva. E eu gostei da entrevista coletiva dele ontem, que ele falou, tem jogo, gente. Porque muita gente está tratando como se não tivesse jogo. E assim, tem que valorizar o futebol que o Flamengo vem jogando. Gente, pega o meio de campo do Flamengo. O meio de campo do Flamengo é Pulgar, Jorginho, Gerson e Arrascaeta. Só seleção. São 4 jogadores de nível Europa. A linha de defesa também. A linha de defesa também. Léo Ortiz, Léo Pereira, são jogadores de nível Europa. Ainda tem o Danilo na reserva. O Varela, jogador de seleção uruguaia? Varela jogou no Real Madrid, gente. Pouca gente sabe disso. Ele já jogou no Real Madrid. O Alexandro estava na Europa até meses atrás. Carreira na Juve. Então, assim, o Flamengo é um time que tem jogadores que já jogaram nesse futebol, que já enfrentaram times do nível do Chelsea. Isso quer dizer que o Flamengo é o favorito? Óbvio que não, para mim o Chelsea é o favorito. Mas isso quer dizer que o Flamengo pode fazer frente, sim, e sonhar com uma vitória. E repito, se o Flamengo ganhar, não é para ser tratado como zebra, levando em consideração todo o contexto dessa situação, desse jogo. E assim, o Varela Vene, renova só para resumir o que o Veneno falou, se os europeus não estão ligando, o problema é deles, amigo. A gente não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tirar proveito, o problema é deles. Tira o proveito. Renovação do Varela, tem novidade, Vene? Tem novidade, tem uma reunião marcada entre o empresário do jogador com a diretoria do Flamengo e tem uma curiosidade, é o mesmo empresário do Enzo Fernandes, jogador do Chelsea. E eles vão ficar em hotéis bem próximos, na mesma rua,
lá nos Estados Unidos, na Flórida. Então eles vão se encontrar nessa reunião, vão fechar a renovação de contrato do Varela, válido até dezembro de 2027. Vene, por que não fechou antes? Porque o empresário teve um sério problema de saúde, não conseguiu vir ao Rio de Janeiro. E como ele já estaria nos Estados Unidos para acompanhar o Enzo Fernandes, ele juntou o útil ao agradável e vai se juntar com a diretoria do Flamengo e fechar essa renovação. No Fluminense, Renato Gaúcho com... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, falar um pouquinho sobre esse Flamengo, né, que vai enfrentar aí o Chelsea, né? Eu vou falar um pouco também sobre a escalação, vamos ver se eu consigo encontrar a escalação para colocar para vocês aqui. A possível escalação que o Flamengo vai enfrentar o Chelsea. O Flamengo, né, como o Vene falou, né, se vencer esse jogo não vai ser nenhuma zebra, né? Porque o Flamengo, né, tem jogadores aí que vieram da Europa, né, jogadores em alto nível, e vem jogando muito, né? E demonstrou isso no último jogo contra o Esperança, dominou do começo ao fim, né? O Flamengo não teve nenhum um lance ali que poderia correr tanto risco de tomar um gol. Mas o Flamengo sim tem que tomar cuidado contra o Chelsea, porque o Chelsea é muito forte, o time é rápido. E agora, né, depois do primeiro jogo que eles tiveram, que não teve um bom rendimento, né, eles vão querer mostrar serviço contra o Flamengo, né? Um Flamengo, um time forte aí, que está sendo muito elogiado, e eles vão querer mostrar serviço. Então o Flamengo tem que ir para cima. Vamos falar um pouco sobre a escalação do Flamengo aí. Rossi no gol, né? Léo Pereira e Léo Ortiz é os zagueiros que vêm sendo aí titulares nos últimos jogos do Flamengo, né? Agora, a única mudança que pode acontecer é a mudança de Alexandro e Varela, né? Varela talvez não entre, né? Porque vai ter dois jogadores que não atacam, né? Ofensivamente, é mais defensivo, né? Então, se Alexandro voltar, eu acredito que o Wesley tome a posição de Varela, né? Vai ficar assim, Alexandro e Wesley no meio ali, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, né? É o meio de campo do último jogo. Lá na frente, Gerson, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Também o ataque começou, na verdade, o único que não começou aí foi Pedro, né? Pedro, ele vai ficar de fora nesse jogo, um jogo muito mais intensivo, um jogo que precisa mais de marcação, de pressão. Bruno Henrique também não está uma boa fase, mas na parte física, defensiva ali, marcando ali, ele ajuda muito. Então vai ser essencial, o Flamengo vai precisar correr, né, para igualar ali com o Chelsea. Então acredito que foi uma boa escolha colocar aí Bruno Henrique. Mas também Felipe Luiz pode começar com Plata, um jogador também que joga nessa posição, e também um jogador fisicamente até mais forte ali que Bruno Henrique na questão de correr, né, voltar, marcar junto com o Luiz Araújo. Mas acredito que a referência ali vai ser Bruno Henrique mesmo, né? Felipe Luiz acredita muito em Bruno Henrique, né, nessa posição. Mas é isso, torcedor. Você gostou? Dê sua opinião pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.